Salve Maria e São José. Que alegria, né, gente? Mais um dia, 14º dia, 11ª meditação, 14º dia dos 33, né? Esse retiro, ele nos leva a um período de 12 dias, onde nós vamos ter mais discernimento sobre as coisas do mundo. Mas num desses dias, que no caso é hoje, o 11º dia, vamos falar do paraíso e de tudo mais que nos espera. Que alegria, né, gente? Poder falar da nossa casa, da real casa da nossa alma. Deus nos fez para o paraíso e nós precisamos confirmar aqui na terra o nosso desejo de estar com Ele e de sermos dele. Para isso, vamos pedir ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, nos traga ciência, sabedoria, discernimento, para que isso seja para nós uma verdade de vida. Amém? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este, transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho, revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Se a escravização ao mundo e ao demônio leva para o inferno, a suave escravidão de amor a Maria conduz ao céu. Essa meditação baseada em nossa fé enriquece a nossa esperança e inflama nosso amor a Deus e a Nossa Senhora. Além do gozo nosso próprio no céu, seremos bem-aventurados com a felicidade dos herdeiros da mesma glória e, sobretudo, com a dita incomparável da visão de Deus e de Nossa Senhora. No esplendor glorioso da Jerusalém Celeste, Maria, com incomparável magnificência de rainha, vai introduzir-me ante a face de Deus. 2. Minha mãe, rogai a Jesus que me conceda o amor de seu paraíso, para que eu possa achar-me um dia no paraíso de seu amor. Que lindo! Primeiro ponto, minha bem-aventurança no céu. A felicidade é a soma de todos os bens, com a remoção de todos os males. Isso é o conceito de felicidade. Então, tem gente que confunde, sabe, gente? Alegria é antônimo de tristeza. E durante o dia você pode ter vários momentos alegres e vários momentos tristes. E tá tudo bem, porque faz parte. Poxa, aconteceu isso, me impediu que eu fizesse aquilo que eu estava planejando, fiquei triste. Mas olha que legal, pelo menos eu consegui isso. Estou feliz, estou alegre, né? Estou alegre. Então, acontece ao longo do nosso dia momentos de tristeza, pelo qual nós podemos ser forjados por Deus para encontrar gratidão. Então, em tudo dai graças, é isso, né? Nós precisamos, mesmo nos momentos tristes, entender que a providência divina nos leva a passar por momentos tristes, para que aquilo dali seja para nós também um momento de humildade, um momento de entender que Deus sabe de todas as coisas. Beleza, até aí tudo bem. O problema é, infeliz o homem que põe a sua
confiança em outro homem. E feliz o homem que tem Deus por seu Senhor. Então, a felicidade, sermos de Deus, sermos filhos do Deus Altíssimo e temos essa consciência no sentido de vivermos para Ele, é o conceito real de felicidade. Então, quando alguém te perguntar assim, mas você é feliz com essa sua vida? Você vai falar, sim, eu sou filha de Deus Todo-Poderoso. Por aí você pode saber, eu sou muito feliz. A felicidade me visitou e eu sou uma herdeira do céu. Agora, eu fico triste. Infelizmente, essa situação é difícil. E isso me traz tristeza. E eu tento lidar com a tristeza na gratidão, de saber que Deus tudo pode e Ele faz, né, as coisas para que eu aprenda a ser mais humilde. Quem ensina muito isso é Santa Teresinha. Mas aí a felicidade é a soma de todos os bens, com a remoção de todos os males. Esse desejo de retirar de nós todos os males é o que nós devemos pedir todos os dias. Senhor, sou tão miserável, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti, que não me deixa viver somente para Ti. Eis-me aqui, Senhor, para realizar Sua vontade, para ser santa hoje. Hoje eu quero ser santa. E assim a gente vai viver um dia após o outro como se este dia fosse o dia mais importante da sua vida. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Porque o de ontem você não tem mais. E o de amanhã você também não tem. Você só tem o dia de hoje, Deus te deu. Faça dele uma obra de arte. Nenhum mal no céu, nem do corpo, nem da alma, nem da parte dos homens, ou da natureza, ou dos demônios inimigos, nem de espécie alguma. Nenhum receio, nenhuma trepidação, nenhuma expectativa ansiosa, porque todas essas coisas já passaram. 2 Coríntios 5,17. A soma abençoada de todos os bens. Bens do corpo, agora impassível, sem saudade dos antigos sofrimentos. Sutil, inteiramente sujeito à alma, quase espiritualizado, ágil, desconhecendo o peso dos anos, o torpor dos achaques, dominando todo o universo criado, e luminoso, em si, recebendo por via de redundância toda a glória que permeia a alma. Bens da alma, com a ciência perfeita na mente, firmeza no bem, na vontade, tudo querendo e amando em Deus, ornada de dotes magníficos da visão, contemplando a Deus, da compreensão, possuindo o sumo bem, da fruição, amando-o como se pode amar no céu. Mas tudo isso que me ensina a Sagrada Teologia não é senão notícia muito apagada da bendita realidade. Nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nenhuma inteligência nunca pôde escrutar o que Deus prepara para os que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Segundo ponto, a felicidade social no céu. Indivíduos de uma só e mesma natureza humana, no paraíso, seríamos de todos felizes se estivéssemos inteiramente sós. Mas não será assim. A companhia dos santos, dos anjos, dos nossos queridos, dos que deveram sua salvação, há de aumentar ainda mais nossa felicidade. A recompensa de nosso amor e dedicação, talvez heróica e martirizada, aos irmãos carentes, sofredores, humilhados e oprimidos, agora herdeiros conosco da mesma luminosa recompensa. Saberemos com que enternecimento o que devemos aos outros, na ordem da graça, o que os outros a nós também deveram. Este conhecimento, por certo, será das mais delicadas venturas da pátria. Jesus descreve o céu como uma sociedade, a casa do Pai, onde há muitas moradas, um grande banquete de inúmeros convidados, uma cidade, um reino de inefável amor. Nossa alegria é o reencontrarmos nossos caros, nossos santos de predileção, nosso anjo da guarda, que nos saudará com o ósculo de luz à entrada de nossa eternidade. E, sobretudo, que há de ser nosso encontro com Maria, nossa mãe,
nossa amantíssima Senhora, cujos escravos de amor nos glorificamos a ser? Que êxtase vê-la, saudá-la, receber seus carinhos, se é tão doce lembrar-nos dela nas trevas do desterro, que há de ser estreitá-la na intimidade da pátria? Terceiro ponto, a felicidade essencial do paraíso. Os dotes de nosso corpo, ressuscitado em transfigurações, as qualidades de nossa alma, iluminada de exaltação, a aventura coletiva dos bens-aventurados habitantes da Jerusalém Celeste, todavia, são apenas a felicidade acidental do paraíso. Nossa Senhora há de conduzir-nos a Jesus, a Deus, e nos deslumbraremos com a visão eterna da Santíssima Trindade. Nesta visão face a face da suma verdade, conhecendo Deus como Ele nos conhece, em 1 Coríntios 13:12, na posse amorosa do bem supremo, porquanto o amor é eterno, no gozo e louvor do dom inefável, gozo que jamais ninguém nos poderá arrancar, vai consistir toda a nossa aventura eterna. Repousaremos, contemplaremos, amaremos, louvaremos. Santo Agostinho. E tudo em nós será plenamente saciado. Todas as nossas capacidades, todos os nossos anelos, superando a magnificência do nosso Deus, quando pudermos imaginar de bom, de amável, de deleitoso para nós. Salmos 16:15. Ó divina sabedoria, de desprezar as míseras satisfações do mundo e da carne, em troca da esperança luminosa dessa aventura sem preço. Maria, meu caminho imaculado, minha estrela ideal, meu modelo querido. Eu clamo a vós, ainda na terra de exílio, em suspiros e lágrimas, anelando pela pátria. Volvei benigna os olhos de vossa misericórdia para me alentardes na luta, e soerguei meus olhos em direção ao céu. E depois deste desterro, ó Mãe clemente, ó Mãe piedosa, ó Mãe dulcíssima, mostrai-me Jesus, o bendito fruto do vosso ventre, a fim de que eu possa emoldurar também a vossa coroa nas jubilações inefáveis da eterna recompensa. Maria, minha Mãe, é que me há de levar à palma da vitória. Que lindo, né? Saber que nós não estamos sós. Nós nunca estamos sós. Nosso anjo da guarda já está por nós, todos os dias desse desterro aqui, desse exílio. Deus nos enche de carinhos, Ele nos enche de cuidados, Ele não deixa faltar nada. Hoje eu estava escutando o Frei Gilson lá no Rosário, e eles estavam comentando que durante 40 anos, não 40 dias, 40 anos, todos que estavam no deserto estavam caminhando sem que suas roupas envelhecessem e sem que seus pés inchassem. Como Deus é providente, né? Ele provê tudo, só que a gente é pouca fé demais, e aí a gente fica toda hora achando que Deus não está olhando, ou que depende de mim ter roupa, ter carro, ter dinheiro para pagar minha conta. Não, deixa eu te contar. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem, faz a sua parte. Que pai iria, vendo o filho se esforçar, fazer menos do que ele pode para poder ajudá-lo? O problema é que às vezes a gente quer tudo de mão beijada, enquanto o nosso pai, que não para de trabalhar um minuto sequer, né, tá ali fazendo tudo, nós estamos deitados no sofá, querendo que as coisas venham na nossa mão de graça. Não é assim que funciona a vida. Isso só traz pra gente, sabe o quê? Miséria pra nossa alma. Porque uma alma que não tem utilidade, o ser humano que está aqui nessa terra se sentindo inútil, ele está morto. Porque Jesus disse que o Pai não para um minuto e ele também não. Então por que nós, que estamos aqui para
herdar o céu, para provar que nós cremos, amamos e servimos a um Deus Todo-Poderoso. Queremos as coisas de graça, queremos as coisas sem o mínimo de esforço da nossa parte. Isso é muito egocentrismo, né? A gente tem que parar com isso. Então, olha, Deus nos quer correndo atrás, fazendo a nossa parte, mostrando para Ele que a gente está, sabe, se dedicando ao máximo. Porque isso é esforço. E foi isso que Jesus pediu. Esforçai-vos. Esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Fácil, tranquila, não precisa fazer nada para sair para o inferno, sabia? Você não precisa matar, roubar, mentir, você não precisa fazer nada. Fica quieto em casa que você já está garantindo o seu lugar lá. Mas para ir para o céu, não. Para ir para o céu você precisa ralar. Ou você acha que os santos ficaram quietinhos dentro de casa, só olhando para o céu e falando, vem Senhor. Não. Eles rezaram muito, mas trabalharam, se humilharam diante dos homens, se doaram inteiramente, derramaram o seu sangue pela fé, viveram incansavelmente para ajudar os mais necessitados. Somos nós, agora, que precisamos honrar o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo com as nossas vidas, com as orações, sim. 7 Pai Nosso de Ave Marias é uma boa dica de devoção, mas quão difícil é realizar os 7 Pai Nosso, 7 Ave Marias em nossas vidas, através das nossas ações, pensamentos e palavras. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Não temais, ó pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís e dai-o de esmola. Provede-vos de bolsas que não envelhecem, de tesouro inexaurível, onde não chega o ladrão e que a traça não corrói. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins, e tende nas vossas mãos tochas acesas, e fazei com que como os homens que esperam o seu Senhor de volta das bodas, para que quando chegar a bater a porta, logo a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade eu vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e passando por entre eles servi-los-á. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e assim os achar, bem-aventurados serão tais servos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus deixa tudo tão claro para nós. Não é para a gente ficar dormindo, não é para a gente ficar embriagando, não é para a gente ter gula, não é para a gente ter preocupação. Não é para a gente se achar agora na necessidade de encontrar a terra prometida no tempo que nós achamos necessário. Foram 40 anos em que o povo de Israel estava no deserto e não podemos deixar de perseverar até o fim. Nós temos essa missão e temos muito que antes de nós passaram e nos mostraram como é chegar até o fim. A Bíblia é a nossa grande aliada nesse conhecimento, mas às vezes a gente precisa de ter alguém para nos orientar, um padre de sua confiança, que seja seu diretor espiritual, para que você não perca tempo aqui na terra. Lembra do pobre, do Lázaro e do rico? Lázaro tem nome na Bíblia, o rico não. Qual foi a situação de um e do outro? O rico só soube gozar dos bens terrenos. O pobre acabou se humilhando todos os dias na certeza de que ele era ali um filho de Deus e que precisava, perseverar. Ele perseverou até o fim. Ele perseverou. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, eu não sei como é que é o nome dessa passagem. Um dia eu ainda vou ser dessa, sabe? Que eu vou falar. Fulano de tal, em tal lugar. E aí tá lá uma passagem que foi a
a senhora que fica pedindo, né, para Deus ajudá-la. E aí a filha dela estava doente e ela pedindo, e Deus fala que ela era, né, samaritana e que, portanto, ele veio para os seus, que não seria certo ele dar a graça, né, dos seus filhos para os outros. E aí ele compara ela como um cachorrinho. Olha que humilhação. Mas naquele momento, quando você lê essa passagem, você fala, gente, mas que isso, Jesus? Falando desse jeito com a pessoa, né? Sim. Até onde ia a fé daquela mulher que, necessitando agora de uma graça e não sendo merecedora ao longo da vida, por não ter sido uma pessoa que caminhou no caminho reto, qual era a fé dela? Porque é a fé que cura. Lembra que Jesus fala isso várias vezes? Vai, a tua fé te curou. Jesus queria mostrar, não somente para ela, porque ele já sabia o tamanho da fé daquela mãe, mas ele queria mostrar para os outros qual era a posição daquele que clamava, a certeza de que sou miserável e que não mereço, nunca merecerei a graça de Deus. Não sou digno, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, que a gente consiga ter consciência da nossa miséria, do nosso nada e da nossa grandiosidade diante de um Deus tão poderoso que há de nos levar ao paraíso, onde somente Ele e os seus eleitos deveriam estar. Mas Ele me chama, Ele me quer também, mas que eu seja sempre humilde, serva, que eu nunca me, inflame da minha capacidade, porque nós precisamos ter consciência de que nem falar o nome de Jesus nós falamos sem que o Espírito Santo nos dê a graça. A palavra da nossa boca, ao se referir ao nosso Senhor, não é proferida pela nossa vontade, pela nossa dignidade. É o Espírito Santo que nos permite assim fazer. Entendeu? Imitação de Cristo, a eternidade bem-aventurada, livro 3, capítulo... Vixe Maria, tô precisando ler mais esse negócio aqui, viu, gente? Não vou saber falar, não. Deixa pra lá. A eternidade bem-aventurada. Fiel. Gente, agora eu vou mostrar, porque vocês devem achar que o negócio é fácil. Olha aqui. Eu não sei ler isso. O X com L, eu faltei essa aula, entendeu? Eu não sei. Fiel. Eu amo quando tem essa conversa com Jesus. Olha só. O fiel somos nós, tá? Ó bem-aventurada mansão da cidade celestial, ó dia claríssimo da eternidade, que nenhuma noite obscurece, mas que sempre brilha com os raios da soberana verdade, dia sempre alegre, sempre seguro, cuja felicidade não terá mudança. Ó, quem me dera ver amanhecer neste dia e passarem já as sombras das coisas perecedoras, este de todo dia já luz para os santos com seu eterno resplendor. Porém, para nós, viajores do desterro deste mundo, só de longe vislumbra e como entre sombras nos aparece. Quando gozarei da verdadeira liberdade, sem impedimento nem embaraço, de corpo e de espírito? Quando possuirei a paz sólida, a paz imperturbável e segura, essa paz interior e exterior, paz de todo permanente e invariável? Ó bom Jesus, quando me será dado ver-vos? Quando contemplarei a glória do vosso reino? Quando me sereis tudo em todas as coisas? Quando estarei convosco no reino que preparaste desde toda a eternidade para os que vos amam? Ai, pobre e desterrado me vejo em terra inimiga, onde há guerra contínua e grandes infortúnios. Jesus Cristo responde: porém, considera, amigo, qual será o fruto destes trabalhos, quando o seu fim estiver pronto, e quão grande será a sua recompensa. E não só te não serão pesadas, mas a tua paciência achará neles grande alívio.
Pois, por teres renunciado agora a alguns vãos apetites, farás eternamente tua vontade no céu. Ali achará tudo o que quiseres, e quanto puderes desejar. Ali possuirás todo o bem, sem medo de perdê-lo. Ali tua vontade, estando como absorta da minha parte sempre, da minha para sempre, não aparecerá coisa alguma particular. Ali ninguém te resistirá, ninguém se queixará de ti, ninguém te suscitará contrariedades nem obstáculos, mas terás presentes todas as coisas desejadas e será satisfeito em todo o teu afeto. Ali dar-te-ei honra pela afronta padecida, vestidura de glória pela aflição e pelo ínfimo lugar em um trono de reino eterno. Ali brilhará o fruto da obediência, a penitência se alegrará em seus trabalhos e a humilde dependência será gloriosamente coroada. Inclina-te agora, humildemente, debaixo da mão de todos, e não cuides em saber quem disse ou manda o que se te ordena. Cuida só em fazer de boa vontade o que te manda, seja o prelado, seja o mais moço, seja o teu igual quem te manda. Busque cada um o que quiser, glorie-se este de uma coisa, aquele de outra, e receba por isso 1000 louvores. Tu, porém, não te alegres senão no desprezo de ti mesmo, e só em minha vontade e glória. Outra coisa não deves desejar, senão que Deus seja sempre glorificado em ti, assim na vida como na morte. Filipenses 1, versículo 20. Como é que a glória de Deus foi completa na vida de Jesus Cristo? Na cruz. É que às vezes a gente quer pensar na glória de Deus na hora que Ele ressuscita, na hora que Ele está subindo aos céus. Deus é glorificado diante do nosso sofrimento, da nossa entrega à vontade dEle, e onde todos os seus contrários passam a ver a mão de Deus na vida daquele. Então, os santos mártires, Santa Filomena e outros tantos que foram além de todas as condições humanas. E ali eu fico às vezes questionando, né? Meu Deus, por que não morre logo? Porque, gente do céu, que sofrimento. Tem uma santa lá no Japão que eles jogavam, né, de cabeça para baixo no poço e batia a cabeça dela lá no fundo daquela pedra e ela não morria. E subia e ela estava viva. E eu, Jesus, mas por que ela não morreu logo no primeiro? Que sofrimento é esse? O que é isso? Isso é glorificar a Deus com a nossa vida. Porque Deus, naquele momento, assim como aqueles que entraram dentro da fornalha e estavam dançando no fogo junto com os anjos, Deus supre aquilo que humanamente nós não temos. Então, São José Sanches del Rio, que tiraram a sola do pé dele e fizeram caminhar sobre o cascalho, correndo, né? Isso tudo, gente, não é uma atrocidade em que nós devemos ficar, ai, Deus me livre. Não, isto é, eu glorifico a Deus com a minha vida. Então, diante do seu sofrimento, das coisas, das humilhações, para de se achar incapaz de sofrer. Não, mas isso, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço que você fale assim comigo. Quem você pensa que você é para falar assim comigo? Ei, Ele não tem que ser melhor ou pior que você para falar assim com você. Mas você precisa aceitar a sua humilhação e encontrar em Deus o seu descanso, e não nos homens. Encontrar em Deus o seu consolo, e não nos homens. Encontrar em Deus a sua alegria, e não nos homens.
A nossa vida não pode ser baseada em coisas externas, mas interna. Se nós estamos vivendo para Deus, o que um homem pode ser capaz de fazer por mim? Eu já tenho o próprio Deus fazendo tudo. E se Deus está me condicionando à humilhação, que eu seja digna desta humilhação em nome do Senhor. Ladainha da humildade, dever de casa para vocês, tá? Ladainha da humildade. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, mas eu quero que vocês busquem ler a ladainha da humildade. Porque ela vai ensinar muito do que aqui a gente está aprendendo aqui hoje. Leitura de Montfort, números 106, 107, 108, 109 e 110. Ficou mais fácil, viu? A verdadeira devoção, esperança do céu. A verdadeira devoção à Nossa Senhora é interior, isto é, parte do espírito e do coração, e vem da estima que temos à Santíssima Virgem, da alta ideia que formamos de suas grandezas e do amor que lhe dedicamos. Ela é eterna, isto é, cheia de confiança na Santíssima Virgem, assim como um filho deve ter em sua boa mãe. Faz que uma pessoa recorra a ela em todas as suas necessidades de corpo e de espírito, com grande simplicidade, confiança e ternura, que implore o auxílio de sua boa mãe em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as coisas, em suas dúvidas para serem esclarecidas, em seus erros para ser emendada, em suas tentações para ser amparada, em suas fraquezas para ser fortalecida, em suas quedas para ser levantada, em seus desalentos para ser animada, em seus escrúpulos para ser liberta, em suas cruzes, trabalhos e contrariedades da vida para ser consolada. Enfim, em todos os males do corpo e do espírito, Maria Santíssima é seu refúgio habitual, sem que tema com isto importunar sua boa mãe e desagradar o nosso bom Jesus. A verdadeira devoção à Nossa Senhora ela é santa, isto é, leva a pessoa a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, particularmente a profunda humildade, a viva fé, a obediência cega, a oração contínua e a mortificação universal, a pureza incomparável, a caridade ardente, a paciência heróica, a mansidão angélica e a sabedoria divina. São estas 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. Portanto, eu vou colocar esta frase para a gente poder relembrar. Nossa Senhora tem 10 virtudes. Nós precisamos dessas virtudes para atingir a santidade. Nós precisamos dessas virtudes. Portanto, nós precisamos pedir uma humildade profunda, uma viva fé, uma obediência cega, uma oração contínua, mortificação universal, mansidão, pureza incomparável, caridade ardente, paciência heróica, mansidão angélica e sabedoria divina. Peçamos isso todos os dias de nossas vidas. A verdadeira devoção à Nossa Senhora é constante, consolida uma alma no bem, leva-a a não deixar facilmente as práticas de devoção, torna-a corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas, à carne em seus apetites e paixões e ao demônio em suas tentações, de modo em que uma alma verdadeiramente devota à Santíssima Virgem não é inconstante, nem melancólica, nem pusilânime. Isto não é que caia e não mude. Não é que não caia e não mude, algumas vezes em sua sensibilidade e devoção. Quando cai, levanta-se estendendo a mão à sua boa mãe. Se está sem consolações ou devoção sensível, não se aflige, porque o justo e o fiel devoto a Maria vive da fé em Jesus e em Maria, e não nos sentimentos da natureza. Finalmente, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é desinteressada, isto é, inspira a alma a buscar não a si, mas só a Deus, em sua Santa Mãe. Um verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha com espírito de lucro ou de interesse, nem para seu bem temporal ou corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus só nela.
Não ama Maria precisamente porque ela faz benefícios ou porque dela espera benefícios. É por isso que a ama tão fielmente nas desolações e securas espirituais, como nas doçuras e nos fervores sensíveis. Ama-a tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Ó, como este devoto da Virgem Santíssima, que não se busca em nada nos serviços que lhe presta, é agradável e precioso aos olhos de Deus e de sua boa mãe. Ficamos aqui, encerramos aqui com alegria de saber que Deus nos dá a graça de sermos filhos da Virgem Santíssima, essa humilde serva que tanto nos ensina a cada dia a sermos como ela, nosso modelo, e que nós possamos viver todos os dias rogando estas virtudes, os dons do Espírito Santo, tá bom? Que assim seja. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. E pelos nossos sacerdotes, seminaristas, pela santificação do clero, pelos bispos, diáconos e pelas orações e intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de das promessas de Cristo. Ó Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e até amanhã com a ladainha da humildade, hein, gente? Não esqueçam.